E a bancada Piauí recebe mais um candidato a prefeito de Teresina. Lembro que a sabatina é um formato diferente, não é uma entrevista comum. Aqui os bancadistas estão livres para perguntar sobre tudo, no que se refere ao momento político e às propostas de campanha. Lembrando que a data das sabatinas foi decidida mediante sorteio com a presença dos assessores de cada candidato. O candidato a prefeito de Teresina, Pedro Laurentino, pela Unidade Popular, é o nosso entrevistado de hoje. A sabatina terá o tempo de 30 minutos, sendo que os 5 minutos finais serão destinados às considerações finais do candidato. Candidato Pedro Laurentino, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui à bancada Piauí, ao Vota Piauí. Tudo em paz, senhor? Tudo tranquilo? Tudo bem, tranquilo. Boa tarde, João Neto. Tá boa certo. tarde, Douglas. Boa tarde, Wesley. Boa tarde, Magalhães. Vamos começar aqui a contar o nosso tempo e a primeira pergunta é ao senhor. O senhor se considera preparado para ser prefeito de Teresina e por quê, candidato? Eu acho que todo militante de esquerda que tem um link direto com a população sabe ler o coração do povo e isso é o elemento fundamental para você administrar uma cidade. O prefeito não é um cargo decorativo, o prefeito não é gerente. Quem precisa de gerente é banco. O prefeito é um cargo político e ele tem que ter esse link principal com a população. E isso, modéstia à parte, nós temos. A nossa vida, a minha vida, é uma vida. Eu venho de uma geração que derrotou a ditadura militar na década de 70, década de 80. Trouxemos de volta os exilados, libertamos os presos políticos, demos o direito político aos que estavam caçados, construímos um pacto social importantíssimo com a Constituição de 1988, onde os direitos sociais foram assegurados, direito trabalhista, das mulheres, dos negros, e isso tudo está sendo destruído hoje. Hoje tudo isso está sendo destruído. Quer dizer, os direitos estão sendo solapados. Nós temos aí trabalhadores, jovens, praticamente na condição de escravidão, que são esses entregadores de aplicativos. Nós tivemos uma reforma trabalhista que retirou direitos trabalhistas. Nós temos uma reforma da Previdência que praticamente tirou o direito a uma aposentadoria digna da população. E nós temos em via, agora no andamento, uma reforma administrativa que quer aniquilar com o Estado. Quer dizer, o desejo mesmo desse pessoal é que, inclusive, o servidor público seja nomeado mediante um bilhetinho do vereador e não mais por concurso público. Então, diante de tudo isso, você não pode ficar calado, você não pode ficar omisso. E, ao lado disso, uma geração nova de jovens militantes resolveram dizer que o sonho não acabou. O sonho continua. E é preciso continuar essa luta. E foi essa juventude nova, militante, que se identifica com a geração nossa passada e que eu olho para cada militante desse e também me vejo na militância de cada um deles, que muitas vezes comem lá no bandejão do RU ou comem aqui no restaurante popular a R$2, mas não esquece de fazer a sua militância, não tem um dinheiro para o outro, mas faz. E isso me identifica. Eu fui eleito vereador no Recife em 1982, morando numa república, andando de ônibus e comendo no bandejão. Então essa identificação, esse link tem. E foi essa juventude que construiu um partido novo. Candidato. Só terminando, concluindo, um partido que quer falar a linguagem do povo. Um partido que foi construído sem que ninguém falasse dele. Falava-se do partido do Bolsonaro, falava do partido da Marina, mas quem falou da Unidade Popular? E, no entanto, ele está aqui construído e nós estamos aqui falando em nome dele, e o Bolsonaro até hoje não tem partido. Candidato, o senhor falou que para administrar, para cuidar de uma cidade, aqui nós estamos falando de Teresina, obviamente, é preciso ter um link com a população. Eu queria perguntar o seguinte, nós tivemos aí anos de um governo de esquerda, Lula, Dilma, e temos aqui no Piauí também por vários mandatos o governador Wellington Dias, mas no caso de Teresina nós temos vários candidatos que se dizem de esquerda, o senhor e outros candidatos se dizem de esquerda. O senhor acha que a esquerda, de um modo geral, perdeu esse link com a população? Se afastou das bases? Não, eu acho que o PT em si é que se afastou por causa da Só base. o PT? O governo, sim, principalmente o PT que estava governando, certo? Os seus aliados principais, o Partido Comunista do Brasil, também se afastaram um pouco das bases. O PDT, que o senhor fez parte? O PDT também, desde a morte do Leonel Brizola também, eu fiz parte, saí exatamente a partir do momento que o Brizola morreu, faleceu, quer dizer, o partido enveredou por outros caminhos. Então eu acho que o partido de esquerda e um governo de esquerda não pode abrir mão da mobilização popular, da organização popular, e nós não vemos isso. Um dos motivos, inclusive, do impeachment da Dilma, que foi golpe, na nossa opinião, foi um golpe, é exatamente porque o governo do PT tratou de a sua governabilidade dentro do Congresso Nacional e esqueceu as ruas. Quando tentou voltar para as ruas, já estava ocupada pelos golpistas. Então houve esse problema. Agora, nós temos aqui no Piauí, nós estamos coligados com o Partido Comunista Brasileiro. Então, é o mais novo partido do Brasil, que é a UP,
com o mais antigo em vigência, que é o Partido Comunista Brasileiro. Então, essa é como se o bastão da história estivesse passando. E esse processo são retomados. A história é cíclica, a história não é linear. Quer dizer, você é cíclico. Hoje você perdeu um pouquinho o contato, mas nós estamos exatamente dizendo que nós temos um partido que quer conversar a linguagem do povo, baseado principalmente na organização popular, para que a gente saia da situação em que o Brasil está vivendo. Sendo de esquerda, o senhor tem uma visão mais estatizante, ou seja, um controle maior do Estado, no caso do município, dos aparelhos públicos. Ou seja, menos PPPs, talvez, menos privatização. Como é que o senhor pensa em tocar uma cidade como Teresina e de onde vêm os recursos para isso? Wesley, boa pergunta. Nós não temos Estado demais. Nós temos Estado de menos. De menos? De menos, nós temos Estado de menos. Nós temos Estado demais para aqueles que vivem à sombra do poder público ganhando dinheiro. Os rentistas, por exemplo, que apropriam quase metade por cento do orçamento da União, sem produzir uma cabeça de alfinete sequer. Agora, dinheiro para produção não tem. Nós temos Estado de menos. Falta Estado, por exemplo, para a população mais pobre. Mais rede hospitalar, mais posto de saúde, uma escola de qualidade. Isso é Estado de menos. Então, para a população, o Brasil tem cerca de 12,1% de servidor por habitante. Os Estados Unidos têm o dobro. Os países da Europa têm o dobro. Então, nós não temos Estado demais. Nós temos Estado de meio. PPP não resolve o problema, porque PPP lá no Rio de Janeiro deu corrupção e, inclusive, está caçando o governador. PPP na Paraíba também deu corrupção e o governador da Paraíba, o ex-governador, está passando por um processo judicial. Então, não é o PPP que resolve. O que resolve é uma boa gestão. E uma boa gestão, necessariamente, não tem que ser privada. Nós temos gente do setor público com capacidade. Eu sou servidor público. Nós não precisamos trazer gente de fora para para administrar a nossa realidade. Nós temos capacidade para isso, suficiente. Então, não tem Estado demais, tem Estado de menos para a população. E nós temos aqui o Estado conseguir resolver a situação do povo de Teresina. Candidato, o senhor já foi do PMDB, o senhor já foi do PDT, agora o senhor é o P. Se eleito prefeito de Teresina, corre o risco de o senhor mais uma vez mudar de partido? Eu acho que a pergunta é capciosa. Eu fui do PMDB numa época que tinha 2 partidos no Brasil, o PMDB e a Arena. Certo? Então, não é fui do PMDB, esse PMDB atual, não. Eu fui do PDT quando era o partido de esquerda, que era dirigido pelo Leonel Brizola. Você nunca me viu no partido de direita. Você nunca me viu transfugando de partido em partido. Eu sempre tive, quer dizer, um comportamento, uma postura de esquerda. A minha militância, eu tenho 45 anos de militância, Magalhães. Certo? O lado da história que eu escolhi é um só. Continuo desse mesmo lado. Certo? A Unidade Popular é um partido que foi construído recente porque nós não estamos satisfeitos com o quadro partidário que tem no Brasil. A verdade é que houve uma falência de partido. Tem 36 partidos no Brasil, sim, quase todos representando os ricos. Para representar o pobre não tem quase nenhum. Por isso que a UP foi criada. Agora eu pergunto ao senhor, sendo prefeito, sendo eleito prefeito, o senhor de esquerda, como se declara várias vezes, qual vai ser a relação do senhor, da administração do senhor como prefeito de Teresina, com as bases sociais, com os movimentos sociais, professor Pedro? Com certeza nós queremos, não é o que a Prefeitura está fazendo e nem é o que o governo do Estado do Piauí está fazendo. O governador Wellington Dias, e aqui nós temos uma crítica, o PT, que faz um governo baseado basicamente na Assembleia Legislativa. O Piauí elege 30 deputados e tem que pagar 40. Ele aprovou uma reforma da Previdência em 8 dias, sem discutir com ninguém, atropelou a CUT e tal. E a Prefeitura a mesma coisa. Então, primeiro é poder popular. O nosso slogan chama-se Poder Popular, porque nós vamos botar o povo para participar. Aqui em Teresina existe um chamado orçamento popular, que a Prefeitura chama de popular participativo, onde somente 0,5% desse orçamento é decidido pelas comunidades. Isso é uma farsa. Isso é uma farsa. O orçamento popular é aquele onde a população discute todo o seu orçamento. E, aliás, isso é o que diz o Estatuto da Cidade, tem que ser preciso. Então, nós vamos criar um conselho efetivamente democrático, participativo, popular, para discutir o orçamento, o plano diretor, quer dizer, essa relação. E não vamos excluir o setor empresarial, não. Os comerciantes não, podem vir discutir conosco, virão discutir conosco. Agora é preciso que o povo tenha voz. E exatamente isso que nós vamos fazer. Poder popular, para nós, é você chamar o Conselho da Cidade, Conselho Popular da Cidade, para discutir as principais políticas públicas do município. E essas políticas públicas são o plano diretor e o orçamento anual, que não é discutido. Como eu disse, é apenas 0,5%, uma carnificina, as comunidades ficarem brigando por migalhas para saber que rua é calçada e que rua não é calçada. Isso não é orçamento popular, isso é farsa. Candidato, o senhor foi vereador em Recife,
o senhor foi vereador em Teresina, o senhor conhece bem o Legislativo. Qual a sua avaliação do Legislativo atualmente, já que o senhor falou aí na Assembleia, Câmara Municipal de Teresina, o senhor obrigatoriamente eleito prefeito, tem que se relacionar com a Câmara, por onde o senhor passou. Qual a sua leitura da Câmara atual e como é que vai ser essa relação? Eu acho que você tem que ter uma relação com o Poder Legislativo transparente, clara, mas principalmente com a participação popular. Então, o senhor disse aqui que nós vamos fazer o orçamento popular. O orçamento, ao chegar na Câmara Municipal, ele já vem com apoio, com a base, com o respaldo da população. Então, dificilmente um vereador que não seja... E tem bons vereadores, eu sei que existem bons vereadores, que podem ter bons projetos, mas aquele que tenta fazer a negociata, esse não vai ter vez, porque já vem discutido com a população. Mas consideramos, por exemplo, a situação de minoria. O senhor se elege, mas o senhor não tem a maioria na Câmara. Como é que se dará esse... Olha, essa maioria e minoria você faz, eu digo, principalmente se você tiver apoio popular. O Poder Legislativo no Brasil nunca ficou contra o governo popular. Em nenhuma situação. Em nenhuma situação. Então você tem que buscar a governabilidade, quem dá é o povo. A governabilidade, quem dá é o povo. O parlamento é importante, até porque ele, do ponto de vista da Constituição, é quem aprova as leis, é quem aprova o plano anual, é quem aprova o plano diretor. Quer dizer, mas você tem que basear a sua governabilidade na população, na organização popular. Quer dizer, e aí você leva as propostas já discutidas. E você pode atrair a Câmara, assim, como eu disse, se você tem bons vereadores, você pode atrair, mesmo que não seja do seu partido, para fazer um governo decente, democrático e popular. Candidato Pedro Laurentino, nós temos aqui, nós acompanhamos no dia a dia da população reclamações sobre o transporte público hoje, que é tocado, é uma concessão pública dada a empresários do setor. Como é que o senhor pretende resolver o problema que nós temos hoje, sendo eleito prefeito e dialogando com empresários? Na nossa compreensão, não. O transporte público é um direito social, porque ele é um direito que assegura outros direitos. Então você só vai trabalhar, você só vai estudar, você só vai ir e vir para a população pobre se você tiver o transporte público. E no caso virou um negócio muito rentável. Quer dizer, a prefeitura repassa para os empresários e não faz controle nenhum. Na verdade, do transporte público de Teresina, quem manda mesmo é o CETUT. A prefeitura quase não manda. Fez um sistema de integra que só desintegrou. As pessoas passavam 30, 40 minutos para ir para o seu destino, hoje estão passando uma hora e meia. Nós temos motoristas e cobradores trabalhando, recebendo metade do salário nessa pandemia. E eu tenho certeza que no contrato que a prefeitura faz com as empresas, obriga que os empresários cumpram com a legislação trabalhista, paguem o salário integral. O prefeito acabou de tirar a meia passagem de estudante na pandemia, como se estudante só fosse estudante, quer dizer, durante o ano letivo. Estudante é estudante durante o ano letivo, durante as férias, estudante é estudante durante a pandemia, porque ele não está no mercado de trabalho. A nossa proposta para o transporte público, principalmente, é fazer com que o Conselho Municipal de Transporte seja um conselho representativo da sociedade, que discuta, porque o conselho hoje, ele só é convocado para chancelar os aumentos. E quem tem maioria lá são os empresários e a prefeitura. Então é preciso que a população tenha e você consiga discutir. Para nós, no transporte público Teresina, a partir da nossa eleição, o desempregado não paga passagem, vai ser passe livre, e o estudante, que é pobre, também vai ter passe livre. Candidato, Oi. O que o senhor tem a dizer sobre a questão ambiental na cidade fundada pelo conselheiro Saraiva? Eu diria, Magalhães, que a política ambiental da prefeitura fracassou. Nós temos 2 rios, que na verdade são 2 esgotos a céu aberto. Isso aqui não é figura de expressão, não. Existem 400 bocas de lobo jogando dejetos, impurezas no Puti e no Parnaíba. E esses rios morrem. Dessa maneira morrem. E se morre o rio, morre o povo, morre o pescador, morre a lavadeira, morre o vazanteiro, não existe mais vazante em Teresina. Eu fui criança aqui na cidade, eu tomava banho no Puti, no Parnaíba, todo domingo. Era o recreio da gente, era o lazer da gente, gratuito, onde todas as raças, todas as tribos, todo mundo ia tomar seu banho sem gastar nada. Hoje não existe mais nada disso, a coroa do Parnaíba acabou. Então, 80% da água proveniente do esgotamento sanitário não tem tratamento, é despejado no rio da maneira que é. O lixo de Teresina, e nós temos um lixão, nós não temos um aterro sanitário. Nós temos um lixão com tempo de vida útil praticamente esgotado agora. E a prefeitura ainda quer privatizar. Não tem reaproveitamento de nenhum resíduo sólido da cidade. Teresina é zero nisso aí. Está em último lugar, segundo os engenheiros ambientais do Brasil. Está em último lugar. Então, essa realidade, a política ambiental da prefeitura, é um fracasso. E nós temos que olhar por que é que o BR-Obró cada vez aumenta mais, quer dizer, a sensação térmica, o calor. Porque a devastação é grande, a cidade está crescendo, cada vez que você vai construir, você desmata mais, e não há uma política de reposição daquilo que está sendo retirado da cidade. Então,
A nossa primeira é chamar os ambientalistas para discutir. O conselho de ambientalistas precisa funcionar e apresentar alternativas. Nós somos políticos. Quem tem o conhecimento técnico, detalhes, são eles. Mas é preciso reconhecer que nós temos que recuperar os rios, que nós temos que universalizar o tratamento do esgoto, porque do jeito que está, o rio vai morrer e a cidade vai morrer também. Candidato, agora vamos à pergunta da nossa colega Alexandra Vieira. Com você, Alexandra. Boa tarde, candidato Pedro Laurentino. Uma satisfação falar com o senhor. Bem, recentemente o governador do estado do Piauí, Wellington Dias, divulgou uma carta aberta à sociedade, principalmente aos governadores, colocando de sua preocupação com relação à falta de um plano nacional para a retomada da economia e enfrentamento da crise econômica durante esse período de pandemia. Ele disse na carta estar preocupado com os efeitos relacionados à retirada de estímulos já anunciados pelo governo federal com relação à redução do auxílio emergencial à metade, o fim dos repasses extraordinários para estados e municípios e também dos incentivos para evitar demissões no setor privado. Ele pontua que, do jeito como está, já nos próximos meses a gente deve ter aí demissões generalizadas e o aumento da miséria e da pobreza. No caso, o senhor eleito prefeito de Teresina, como o senhor pretende cuidar dessas pessoas que estarão aí na pobreza, na miséria e também desempregadas? A leitura, a carta feita pelo governador Wellington Dias, ela está correta, a leitura está correta da situação. Vamos convir, a gente não vai reinventar a roda, nem pode nem deve reinventar a roda. Não se sai de nenhuma situação de recessão, de desemprego, de empobrecimento, se não houver investimento público. Tem que ter investimento público no Brasil, no Piauí e em Teresina. E essa pandemia empobreceu ainda mais quem já era pobre, enriqueceu ainda mais quem já era rico. Havia uma teoria de que não, depois da pandemia o mundo vai estar mais solidário. Negativo. O mundo continua, o capitalismo continua voraz, quem está mais rico fica mais rico, quem está mais pobre está desempregado. E para você enfrentar essa situação, tem que ter investimento público. No Brasil está funcionando o inverso. O governo federal enxuga o recurso do setor produtivo, para o setor produtivo, e coloca nos rentistas, que, como eu disse, não produz uma só cabeça de alfinete. Vive à sombra do governo, comprando seus iates, viajando para a Europa, gastando seu dinheiro lá. E o setor produtivo não tem recurso, é preciso ter para gerar emprego. Chegando o dinheiro, e o prefeito não pode ser de um cargo decorativo, ele tem que fazer uma articulação política com a associação de prefeitos do Brasil todo e com os demais governadores, para pressionar para que esses recursos sejam liberados do BNDES, para que o dinheiro chegue. Quer dizer, tem que aplicar principalmente onde deve ser aplicado. Por exemplo, mutirões habitacionais. Nós precisamos construir moradia para o povo, dar emprego e construir moradia para o povo. Nós temos um déficit habitacional de cerca de 33 mil famílias na cidade de Teresina. Quer dizer, e para nós vamos dispensar nessas questões a utilização da empreiteira, da grande empreiteira, que consome 30% a 40% dos recursos na hora de fazer a sua obra. A gente sabe disso. 15% de taxa de administração, 15% de lucro e mais 10% ou 15% para pagar o deputado que arranjou a obra para ele. Isso não vai acontecer conosco. É contratação direta, mão de obra direta, rende muito mais e a população vai construir a casa em que ele vai morar. Ao invés de estar construindo a Reacels, onde ele nunca vai morar, ele vai construir uma casa onde ele pode amanhã ser dele, sabendo que amanhã será dele. Nós temos que investir, por exemplo, no pequeno, nas hortas comunitárias. Nós temos 50 hortas comunitárias em Teresina. É pouco, é bom, é um bom começo, mas é pouco. É preciso multiplicar por 10. Nós temos que investir na agricultura familiar, quem bota comida na nossa mesa é o pequeno agricultor, não é o agronegócio, que, aliás, os preços dos alimentos explodiram. Então, é por esse caminho que a gente tem que ter. Tem que ter recursos, tem que ter investimento e tem que saber aplicar bem para você privilegiar quem está desempregado. E eu quero citar particularmente a juventude. 40% da juventude de Teresina, de 15 a 17 anos, nem estuda nem trabalha. É o jovem neném. Quer dizer, esse jovem termina servindo de mão de obra para o tráfico de droga, ou então vai trabalhar no máximo numa call center, que é um emprego degradante, ou pior, vai ser entregador de aplicativo numa situação de nova escravidão no Brasil. Então, esse não pode ser o futuro da nossa juventude. Nós temos que ter um futuro mais decente. Todo jovem sonha, é preciso que ele saiba realizar seus sonhos. Candidato, vamos falar um pouco agora sobre proposta de estrutura na Prefeitura de Teresina. Alguns dos 13 candidatos estão aí dizendo e afirmando que vão diminuir a estrutura, o número de secretarias. O senhor pensa fazer o mesmo? O que nós temos certo é que
quem vai ocupar essa estrutura tem que ser o pessoal do carreira, do quadro. Quem conhece a prefeitura é o pessoal do quadro. Certo? Eu sou funcionário de carreira, eu sei disso. Se você for no Tribunal do Trabalho, quem conhece tudo aquilo ali é quem trabalha ali. No entanto, ficam trazendo gente de fora a cada momento para administrar isso e administrar aquilo. Então, vamos dar prioridade a quem é de carreira. O professor, por que o professor do município não pode ele mesmo? Aliás, por falar em professor, nós queremos aqui dar o nosso apoio e solidariedade aos professores que estão em greve na cidade de Teresina e também no estado do Piauí. Por que o professor não pode dirigir a Secretaria de Educação? Por que o médico, o enfermeiro não pode, ele mesmo, da carreira de carreira, não pode? Por que tem que trazer uma pessoa de fora? Quer dizer, os engenheiros conhecem muito mais a situação da cidade, certo? Para administrar as SDUs do que quem vem de fora. Então, não estou dizendo aqui que não pode trazer de fora, certo? Até porque a Constituição permite, em alguns casos, você precisa trazer alguém que tenha seja mais gabaritado para isso ou para aquilo. Mas, no essencial, você tem que fortalecer até para o servidor se sentir estimulado, e porque ele tem como dar a resposta mais rápida do que uma pessoa que vem de fora que vai passar um ano aprendendo. Então, esse é o nosso caminho, é o que nós queremos. Quer dizer, em termos de estrutura, nós não chegamos a discutir, quer dizer, se vai enxugar, se não vai enxugar a máquina da prefeitura. Candidato, eu vou observando aqui, aliás, eu me lembrei muito da música do Zé Geraldo, o senhor falou aqui da construção, de que construir tem que morar, né? Aquela música tem muito a ver com isso. Mas, assim, o senhor sabe que boa parte do que você está falando é impossível, pelo menos na estrutura atual, ser colocado em prática. Nós temos exemplos aqui históricos no Brasil. Collor caiu por falta de relacionamento com o parlamento, por querer impor o executivo sobre o parlamento, Dilma da mesma forma. E eu não estou dizendo que o modelo atual é o correto, não. Só estou dizendo que existe um modelo, que eu acho, inclusive, concordo, que precisa ser corrigido, mas que esse modelo, independentemente de vontade popular ou não, ele se impõe a quem vai contra, ou pelo menos a quem não tenta pactuar. Como é que você vai superar isso assim, de uma hora para outra? Porque o senhor foi de lá e sabe que o senhor foi de oposição e sabe que não é fácil. A única coisa impossível na vida é evitar a morte. Essa não temos como evitar, não. Apesar do homem ter tentado cada vez mais prorrogar o período de vida. Hoje já tem pessoas vivendo 100 anos, 110, 120 anos, isso é muito bom. O demais, o homem é capaz de mudar tudo. Certo? Basta que você tenha, de fato, organização popular, basta que você tenha vontade política e basta que você tenha as propostas corretas. Por que é impossível você construir casas populares para o povo a nível de mutirão? Isso já foi feito no Brasil sem que o país fosse socialista. Eu assisti muitas vezes fazer mutirão nesse país. Chama lá as pessoas, vão fazer mutirão, constrói. Por que você não pode fazer um CIEPS no Brasil? Uma escola de qualidade. Que tinha aqui em Teresina um escolão, que funcionava dos 2 turnos. Foi extinto. O Brizola não fez? O Darcy Ribeiro não fez? Então, sonhar é preciso e é possível e você tem como realizar. Sonhos reais. Quer dizer, sonho que se sonha junto, como diz o Raul Seixas, não aquele sonho que se sonha só. Então, não tem nada impossível de você fazer um país mais justo, certo? De que você consiga fazer distribuição de renda e que você pense, quer dizer, que o trabalhador que produz, ele tem direito a usufruir daquilo que ele está produzindo. Então, não acho que seja impossível. Eu acho que é difícil, mas quem disse que era fácil? Quando a gente fez a opção da vida, a gente sabia que era difícil. Então, não vamos reclamar da tempestade do mar. Nós sabíamos que tinha um tormenta. Vamos enfrentá-la. Em 2017, eu escrevi uma reportagem onde a gente falava sobre 250 ocupações apenas em Teresina. Parque Vitória, uma delas. Quase 15 mil pessoas em busca de moradia digna. Como é que o senhor pensa em enfrentar, já que nós temos essa área urbana ainda carente, e não estamos nem falando da zona rural? Olha, primeiro eu já falei a questão dos mutirões da moradia, mas eu vou citar um caso bem concreto. Nós temos em Teresina 33 mil famílias sem teto. Agora, vá aqui no centro da cidade, você vai encontrar cerca de 2 mil casas vazias. A estimativa é essa. Pode olhar que você vê a placa de aluga-se, de vende-se, nem aluga, nem vende, nem baixa preço. Isso é especulação imobiliária. O Estatuto da Cidade diz que você tem que fazer o imóvel cumprir a sua função social e, se não cumprir, começar a estabelecer IPTU progressivo e multas. A Prefeitura está no quadro inverso. Liberou, isentou IPTU de todas essas casas do centro. Aliás, nem o shopping center paga IPTU em Teresina. As famílias mais ricas da cidade não pagam IPTU. Shopping Center, da família do Grupo Claudino, quer dizer, o Teresina Shopping do Paulo Guimarães, não paga IPTU, estão isentos. Enquanto o povo paga a taxa do lixo, a taxa de iluminação pública e o IPTU. Então, nós vamos fazer com que vamos revitalizar o centro. O primeiro caminho para revitalizar o centro é botar moradia, gente morando. Porque, de fato, o melhor equipamento urbano da cidade é o centro. Todas as ruas são asfaltadas, não falta água, não falta luz. Passa ônibus, as melhores escolas do estado da prefeitura estão aqui no centro.
Aí de noite não tem ninguém morando. E é preciso as pessoas morarem. Como fazer? Com o Estatuto da Cidade. Aplica, e diz que depois de 5 anos de IPTU progressivo, de multas, o município pode sim desapropriar com título da dívida pública mediante autorização do Senado Federal. Isso está no Estatuto da Cidade que a Prefeitura engavetou. Então nós não vamos fazer nada de novo, nós vamos aplicar a lei para fazer com que a população do centro, as casas do centro, voltem a ser habitadas. Candidato, o senhor agora tem um tempo livre, não terá mais perguntas de intervenção. O senhor agora terá um tempo agora para, de até 5 minutos, não necessariamente, para o senhor aproveitar, pedir votos, principalmente, concluir o seu pensamento, aquilo que faltou, que o senhor achar conveniente. Fique à vontade. Eu vou, em primeiro lugar, aqui dizer que a eleição carece de democracia. Quer dizer, eu sou de um partido novo, as emissoras estão fazendo debate, eu não sei, a emissora aqui, a TV ainda não fez seu debate, e estão excluindo os partidos que não têm representação no Congresso Nacional. Isso é de uma enorme injustiça, até porque nós não temos como ter representação no Congresso, se essa é a primeira eleição que a UP participa. E parece mais aquela história do primeiro emprego, o jovem que não pode pegar seu primeiro emprego porque não tem experiência, e como ele nunca vai trabalhar, também não vai adquirir experiência, está condenado a ficar desempregado para o resto da vida. Então nós queremos, sim, nós estamos na rua discutindo, mas queremos pedir, quer dizer, reivindicar que na hora dos debates, dos confrontos de ideias com os demais candidatos, a unidade popular e os demais partidos que não foram chamados estejam aqui também no centro do debate. O Leonel Brizola, em 1982, estava com 3% das pesquisas e reverteu essa situação nos debates. Hoje, quer dizer, tem canais de televisão que diz que apenas os candidatos, os 4 primeiros candidatos colocados nas pesquisas, participarão do debate. Então, entrega logo para o Datafolha e para o Ibope o direito de escolher os próximos prefeitos. Quer dizer, porque as coisas, a eleição é mediação, é democracia. Então, essa é a primeira questão que a gente queria colocar. Segundo, nós somos um partido novo, um partido que quer falar a linguagem do povo e tem falado a linguagem do povo, que quer voltar a sonhar. É preciso que o povo volte a sonhar, que a juventude volte a sonhar, e a gente está com essa perspectiva. Nós queremos que o povo de Teresina tenha direito à sua cidade, porque não tem. Cidade é de poucos, que, como eu disse, nós temos um terço da população que sobrevive com até R$14 por dia. R$14 por dia. Não tem sequer o sagrado direito de ir e vir assegurado. E agora mesmo, quer dizer, os alimentos subiram, as pessoas tiveram o seu auxílio emergencial reduzido para R$300. R$300 essa turma do Congresso Nacional gasta numa noitada, por cabeça, fazendo um bom jantar. E a população está recebendo R$300 por dia. Então, a cidade precisa ter direito, o povo precisa ter direito à sua cidade. Vamos fazer a nossa campanha diante da pandemia, que é muito difícil você se aproximar do povo, mas nós vamos nos aproximar, discutir porque está no DNA da gente e convocar o povo para acreditar na mudança, acreditar de que a prefeitura está aí há 35 anos, está na hora da gente fazer a mudança. E, para encerrar, nós somos 80. Não somos 8, somos 80. É o nosso número de rombo e a gente pede que se vote no 80. Os nossos candidatos a vereadores, eu quero só citar que nós temos para encerrar, duas candidaturas a vereador. Um é um cobrador de ônibus, o companheiro Carvalho, número 80, 123, passando dificuldade, o salário cortado pela metade, mas não abriu mão de estar nessa disputa. Outra é uma candidatura coletiva da juventude, 3 jovens militantes, com o número 80333, quer dizer, nós por nós, o nome da chapa, e a gente vai para a rua com essa militância jovem, acreditando naquilo que o Gonzaguinha disse, eu vou à luta com essa juventude que não tem nada a temer.